Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vou passar para vocês aqui um recadinho. Em seguida a gente já vai para a leitura da palavra do Senhor, tá bom? Toma nota aí e faz o que Deus puser no teu coração. Vamos lá, rapidinho. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer as ofertas que Deus tem preparado? Senhor, graça te damos pelo amor do teu povo na tua obra e pelo Senhor também nunca nos ter deixado. Tem sempre confirmado a tua bênção na nossa vida e isso faz de nós pessoas muito felizes, porque nós temos certeza de que o Senhor está conosco. Te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra então no livro dos Salmos, no capítulo 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Vamos ler com a ajuda do Senhor, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela tua vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Somente até aqui. Amém e amém. Senhor, sim, Tu és a luz da nossa vida, e é nessa luz maravilhosa que nós esperamos conforto, ajuda, guarida e providência. Fala conosco através desta tua palavra e nos dá graça de entender a tua vontade, para que sejamos participantes também das bênçãos prometidas por ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Confiança em Deus e anelo pela sua presença, ou seja, vontade de estar diante da sua presença. Essa era uma das qualidades de Davi. Ele era um
um apaixonado por Deus, né? No melhor sentido da palavra. Ele era alguém que queria estar perto de Deus constantemente, que precisava também estar perto de Deus constantemente. E essa necessidade, essa busca por estar próximo do Senhor, não é necessariamente para os fortes. Os fortes também. Mas não quer dizer com isso que a pessoa seja forte. Às vezes ele é tão fraco que precisa estar sempre perto do Senhor. Às vezes você vê aquele irmão que está sempre congregando, eu estou aqui todo dia fazendo culto, falo, nossa, como o Rodrigo é forte. Não, de tão fraco que sou que eu preciso estar aqui todo dia na presença de Deus pedindo ao Senhor, me ajuda, me fortalece, não me deixa cair. As coisas do reino de Deus, elas são vistas de formas diferentes das nossas, né? O olhar de Deus, a maneira de Deus nos ver, nos encarar, é diferente da maneira com que nós mesmos nos vemos e a maneira que nós vemos as pessoas que estão à nossa volta. Quando fala de luz, aqui, o Senhor é minha luz, esse povo vivia no tempo em que é evidente, não existia energia, não existia luz artificial, ou era a luz do sol, a luz do fogo, ou a claridade da lua que reflete a luz do sol durante a noite. Então, irmãos queridos, a luz era algo muito, muito precioso para eles. Assim como eles já viveram a invenção da roda, outros o azeite, que era moeda. Depois, em civilizações mais adiante, veio o sal, ou atrás veio o sal, e daí veio o salário, que era moeda de troca. Tudo que era difícil de se conseguir era tido como moeda de troca. Mel, especiarias, ungüentos, especiarias que são temperos, enfim, perfumes e tantas outras coisas. Mas aqui ele falava da luz, né? O quanto ela é preciosa, o quanto era valorizada uma cidade, um lugar, uma casa, o quanto ela era autossuficiente quando ela tinha luz, porque ela não operava, ela não produzia só de dia com a luz do sol, ela produzia à noite também. Então, de uma forma ou de outra, seja de uma luz fabricada pelo fogo, ou de uma luz gratuitamente pelo próprio mundo, que é a luz do sol, ela sempre foi imprescindível. Então ele usava, comparava o Senhor como a luz, porque era o que ele conhecia. O Senhor ele cria, mas nunca tinha visto. A luz ele tinha visto. Ele sabia o quanto ela era preciosa. Lembra-se quando foi feito o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, como óleo precioso que desce sobre a cabeça, barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Precioso que nem um óleo, uma especiaria. Algo que era precioso. Podia falar azeite, né, e tantas outras coisas. Então essa era a maneira deles se expressarem e mostrarem o quanto Deus era importante nas suas vidas. E hoje o Senhor está falando conosco com essa palavra, sobre a nossa necessidade de Deus na nossa vida, sobre o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. Do nosso deitar ao nosso levantar. O nosso Deus que nos encoraja, os irmãos vejam, ele mesmo diz, anima-te, encoraja-te, ou seja, você vai adiante, você aparece, você se expõe ao mesmo Deus que nos esconde debaixo do seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo. É um Deus multiforme, um Deus que age de acordo com a nossa necessidade. Quando vai para encorajar, os irmãos vejam, Davi enfrentou o gigante de peito aberto e se escondeu de Saul, esse Davi, nas cavernas de Adulão. Aparecer quando precisa, sumir quando precisa. E esse entendimento, a luz também remete à compreensão, à luz do entendimento, à luz da palavra. Por que chamamos a luz da palavra? Porque ela vem e esclarece, clareia, mostra, descobre toda a escuridão que tem em volta da nossa vida. E hoje o Senhor está mandando a sua palavra, está falando com todos nós para dizer, eu vou encher a tua vida da luz da minha santa palavra. Eu vou encher a tua vida da luz do conhecimento, da luz do esclarecimento. E você não ficará na escuridão. Aparecerá quando preciso for, e esconder-se-á quando preciso for. Recebe em nome de Jesus essa luz da tua vida. Glória a Deus nas alturas. A luz
a luz que aquece, a luz que guia. Lembremos-nos dos magos, dos reis que, quando foram visitar Jesus, não é? Quando ele nasceu, foram guiados pela luz da estrela. O povo no deserto, que de noite eram protegidos e direcionados por uma luz, uma coluna de fogo. Glória ao nome do Senhor. E quando era durante o dia, uma nuvem aplacava a luz do sol. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo São Paulo recebeu uma grande luz de sabedoria, de entendimento, enfim, de esclarecimento das coisas, de maneira que foi uma fonte, uma riqueza de água viva para todos nós. E Salomão também recebeu sabedoria. Mas a luz de Salomão fez com que ele perdesse a luz da humildade. E ele terminou seus dias adorando deuses pagãos. Já o apóstolo São Paulo sabia que a luz que ele tinha não era de si, ela vinha de Deus. E terminou seus dias firmes no Senhor. Nós somos como a lua, irmãos, e Deus é o sol. Nós até brilhamos, mas a luz não é nossa, a luz vem de Deus. Como a lua, ela brilha, mas ela não tem luz própria. A terra é linda, maravilhosa, mas ela não tem luz própria. A luz dela vem do sol. A nossa luz vem de Deus, irmãos. E às vezes a terra, com toda a sua claridade, escurece-se por causa de uma tempestade, uma névoa, um vulcão que entra em erupção e escurece todo o sol, todo o céu. Entende, irmão? E o Senhor hoje quer tirar alguma nuvem escura da tua vida, que está escurecendo, que está entenebrecendo o teu coração, os teus olhos, a tua fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai soprar por essa palavra o vento do céu, que vai levar para longe essa escuridão, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quando a terra está em escuridão? Quando o sol está mais longe. Mas ela não só fica mais escura, ela fica mais fria, menos fértil, mais suscetível a qualquer outro intempérie, seja ela qual for. E assim somos nós. Quando Deus está perto, está tudo quente, está tudo claro. Nós estamos acolhidos. Quando Deus se distancia, ou nós de Deus, porque veja, irmão, não é o sol que gira em torno... Olha, irmão, que palavra! Bendito seja o Senhor. Não é o sol que gira em torno da terra. É a terra que gira em torno do sol. Ele continua lá. Então, uma hora ela está mais perto, outra hora ela está mais longe, e assim ela vai vivendo as suas fases. Deus continua o mesmo, é como o sol, irmãos. Ele não sai do seu lugar. Sistema solar. Tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno de Deus. E como você deve fazer? Como a terra, para receber mais luz desse sol que é Cristo? Se aproximar dele. Se você se distancia, ele não sai do lugar, ele permanece o mesmo. Quando você chega mais perto, ele então te aquece mais. E o Senhor manda para nós essa palavra falando de luz, que a tua vida seja cheia da luz de Deus, que a tua vida seja cheia da glória de Deus, do esclarecimento, do livramento, da coragem e da sabedoria de entender que há momentos que você vai ter que se esconder, sim, Senhor. Você vai ter que se refugiar. E não é ser corajoso ou ser covarde, é ser prudente. Na guerra, a retirada também é estratégia e dá resultado tanto quanto a luta. Aqui ele falava da guerra, aqui ele falava do seu comportamento. Senhor, faz-me andar em veredas direitas por causa daqueles que me andam espiando. Tem gente, me observando, esperando a minha queda para poder me acusar. Ele sabia disso, porque Davi já entrou no meio de guerra. Tudo que Salomão teve de paz no seu reinado, Davi teve de guerra no seu. Porque ele era um improvável. Ele era alguém que não podia estar ali aos olhos daquela sociedade. Ele era alguém que era filho de Jessé, com uma mulher da vida, com uma mulher que não era a mesma mãe dos seus irmãos, de uma relação, uma conjunção carnal vista de dinheiro, uma mulher prostituta, enfim, uma mulher da vida. Infelizmente, essa é a verdade. Então ele tinha tudo para não estar ali, mas tinha um motivo para estar: Deus. Eu sempre mando para vocês essa mensagem, e hoje Deus manda dizer: um com Deus é maioria.
Glória ao nome santo do Senhor. Se Marte, se Saturno, se Júpiter, se Plutão sair do sistema solar, mas o Sol continuar, a Terra continua aqui. Não importa os que estão à sua volta. Não pode sair de perto do Sol. Não pode sair de perto de Deus. Se o Rodrigo sair, se o João sair, se o Bolsonaro sair, se o Lula... O importa é estar Deus na tua vida. Se esse emprego sair, se esse relacionamento acabar, o que importa é Deus estar na tua vida. Não sai de perto da luz, não sai de perto do sol. E hoje o Senhor ilumina as nossas vidas de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, que Ele está colocando uma luz sublime sobre nós. E a própria palavra diz que aquele que tem Deus na sua vida, ele vai brilhar como o sol do meio-dia. Olha que coisa linda! Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz, brilha na minha presença. Alamuria sirianda lamacantai. Brilha na minha presença. Brilha em nome de Jesus. Senhor quer te fazer reluzir, não para despertar inveja, não para despertar cobiça em quem quer que seja, mas para reafirmar a tua fé e dizer, ó, hoje eu estou dando uma polida em você, hoje eu estou dando um brilho em você, hoje eu estou dando um lustre em você. Vocês recebem essa palavra, irmãos? Recebe, minha irmã? Essa palavra tão santa, que quer colocar no nosso coração essa compreensão do que é essencial e daquilo que pode ser deixado de lado. Que essa luz brilhe em você, que essa luz resplandeça em você e que ela guie os teus caminhos. Irmãos, vejam, um farol de um carro, uma luz de um carro, ela não ilumina só 5 metros para frente, ela ilumina um tantão. Ainda que lá longe ela ilumine mais fraco, mas você já tem um senso de direção. Olha como a luz é importante. O próprio Senhor disse aos seus discípulos, quando foram visitar Lázaro que estava doente, ele disse, não tem 12 horas no dia, aquele que anda na luz não tropeça. A luz é essencial, a luz é maravilhosa. Falar em línguas é bom, pregar é bom, mas ter luz de Deus é melhor. E as virgens prudentes e as loucas? Qual que era a tônica da história? Tinha que ter a lamparina acesa, a luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. O velador, a luz que se tem na casa, se pôr embaixo do alqueire, não ilumina nada. E além de ter luz, tem que estar em cima, para que todos vejam. A luz é tão forte, que se você acender um fósforo no meio de uma selva e alguém estiver em cima, no alto, ele consegue enxergar por pequena que seja. A luz. Olha o poder da luz. Olha o alcance da luz, a relevância da luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, essa palavra que Deus quer falar conosco, essa palavra que Deus quer pôr nos nossos corações, ela quer abrir o nosso entendimento, ela quer abrir a nossa mente, ela quer iluminar a nossa vida para o melhor de Deus. E eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado em muitos corações. Eu tenho certeza que o nome de Deus será exaltado em muitas vidas. Você poderá dizer, Senhor, hoje eu entendo a importância, a relevância de ter a tua luz na minha vida. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor traz essa palavra, irmãos, e tira de nós tudo que não é bom. Tira de nós tudo que não edifica. E mostra para nós, eu sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu não te deixarei na escuridão. Eu não te deixarei sozinho. Eu não te deixarei desamparado. Mas mostrar-te-ei o meu poder, mostrar-te-ei a minha glória. E você, irmão e irmã, terá motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então guarda essa palavra no teu coração e permita a Deus que ela abra todos os caminhos da tua vida e te esclareça de tudo aquilo que você precisa que seja esclarecido. Não tenha medo. A luz de Deus está sobre a tua vida. Receba essa palavra. A luz de Deus está sobre a tua vida. É a palavra que Deus nos dá. Deus seja louvado. Amém.